Irmãos, a nós que ficamos aqui, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses no capítulo 3, versículo 7. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Hoje daremos uma pausa na série de exposição em Romanos e no próximo domingo nós retornaremos à carta de Paulo aos Romanos. Mas hoje nós vamos meditar a partir de Filipenses capítulo 3, versículo 7 ao 11. Irmãos, no primeiro capítulo de A Sociedade do Anel, o primeiro livro da mitopeia O Senhor dos Anéis, o mago Gandalf chega até o condado para encontrar o seu amigo, o hobbit Bilbo Bolseiro. Bilbo já está velho, já está cansado de algumas aventuras, porém animado para os próximos passos que ele vai dar em sua vida. E ele revela para o mago Gandalf quais são esses passos, o que ele pretende fazer, aquilo que ele mais aspira. Ele diz o seguinte: eu quero ver as montanhas de novo, Gandalf, as montanhas, e depois encontrar algum lugar onde eu possa descansar. Foi na viagem entre as montanhas que Bilbo deixou de ser um hobbit preguiçoso e passou a ser um desbravador. É para lá que ele deseja voltar ao fim da sua vida. Mas e você? O que você mais aspira? O que ele deixaria realizado na vida? O que ele faria concluir que você é uma pessoa realizada, completa, que você alcançou o que você gostaria? O que te faz planejar? O que você pensa e deseja para o presente e para o futuro? São filhos bem comportados? É um ministério bem sucedido? O que você aspira? É o cochilo de hoje, depois do almoço? Enquanto nós caminhamos na nossa vida, nós somos movidos por aquilo que nós buscamos. E aquilo que nós buscamos importa para Deus. Aquilo que nós ansiamos é importante para Deus. E no texto em que nós meditaremos hoje, de Filipenses 3, do 7 ao 11, nós veremos que o anseio que todo cristão deve ter em sua alma é o mesmo que o apóstolo Paulo revela aqui. Vamos até o texto. Versículo 7, diz assim a palavra de Deus, ouça com fé. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, estamos diante da tua palavra, palavra que nos fala de Cristo e de conhecê-lo. E nós queremos te clamar, Senhor, que o teu Espírito nos ajude a compreender esse texto
e a ter a Cristo como nosso maior tesouro. Ter a Cristo como melhor do que 1000 tesouros deste mundo. Molda nosso coração, Senhor, nossas paixões, livra-nos das distrações, que nós ouçamos a Tua voz, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, neste capítulo de Filipenses, deseja alertar os cristãos de Filipos para os falsos mestres que se introduziram na congregação. Eles eram conhecidos como judaizantes. Eles eram religiosos que negavam a suficiência do evangelho para a salvação, dizendo que era necessário incrementar elementos do velho judaísmo, elementos que já haviam sido abolidos. Por serem fiéis a essas práticas, eles se consideravam cristãos superiores, mais dedicados, mais corretos. Eles se consideravam proprietários da salvação e tentavam desvirtuar os crentes de Filipos, tendo-os como crentes de baixa qualidade por crerem apenas no Evangelho. O Evangelho não era suficiente para os judaizantes. Era preciso praticar aquilo que Cristo já havia abolido. Por isso, nos versos anteriores a esses que nós lemos, o apóstolo argumenta com muita ênfase sobre o erro dos judaizantes, e ele usa a si mesmo como referência. Se alguém poderia arrogar a verdadeira religião a partir da obediência à lei judaica, esse alguém era Paulo. Esse alguém era Paulo. Ninguém poderia fazer isso mais do que ele. Ele então apresenta essas credenciais que o colocariam muito acima dos judaizantes, em um patamar religioso que poucos tinham alcançado. Esse currículo de Paulo, irmãos, é realmente invejável. Você pode ver isso a partir do versículo 4. Ele poderia confiar na carne, diz, ainda mais do que os judaizantes, porque ele tem uma série de razões para isso. Ele fazia parte do povo eleito, era um judeu de judeus, era um hebreu de hebreus. Seus antepassados eram hebreus, ele tinha uma linhagem fiel. Além disso, ele era da tribo de Benjamim, que ao lado de Judá permaneceu fiel a Deus na divisão dos reinos de Israel. Ele não apenas se mantinha fiel, ele não apenas tinha uma boa linhagem nesse aspecto, mas ele lutava contra a pregação do Evangelho. Ele perseguia os primeiros seguidores de Cristo, ele perseguia os cristãos, ele perseguia os primeiros discípulos, ele era parte dos fariseus, um grupo radical de obediência à lei. Não era possível acusar Paulo de qualquer transgressão, não era possível acusar Paulo de pouca dedicação religiosa. E o interesse de Paulo aqui é mostrar que a religião dos judaizantes é falsa. É um desejo de escravizar outra vez os cristãos. Estão trazendo de volta aquilo que Jesus já aboliu, algo que Paulo conhecia muito melhor do que eles. E Paulo quer deixar muito claro que isso é um retrocesso e um engano. E a partir do versículo 7, ele fala sobre o Evangelho e sobre o que é a verdadeira vida cristã. E de acordo com o apóstolo, irmãos, a verdadeira vida cristã, em primeiro lugar, é marcada por uma nova perspectiva. A verdadeira vida cristã é marcada por uma nova perspectiva. Volte os seus olhos para o versículo 7 e para a parte A do versículo 8.
Ele diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Se para ser salvo fossem necessários méritos, Paulo é quem mais teria direito de defender a doutrina desses maus obreiros. Porém, ele considera todo esse mérito inútil. É um suposto mérito. Paulo se utiliza de termos da contabilidade. Ele fala em lucro, ele fala em perda. Ele coloca de um lado todos os seus privilégios, toda a sua linhagem, toda a sua dedicação. E do outro lado ele coloca apenas uma coisa: Cristo Jesus. E no peso dessa balança, nesse balancete contábil, isto é incomparável a isso. Nenhum desses méritos pode se comparar, pode chegar perto daquilo que Paulo ganhou em Cristo. Toda a sua história de vida, todos os seus créditos religiosos, nada disso se compara a Cristo. Na verdade, se ele tinha algum crédito diante de Deus, esse crédito virou nada. Esse crédito não significava mais nada. Ele virou prejuízo. Testemunhava contra o próprio Paulo. Não tinha utilidade para a salvação. A olhos humanos, Paulo se encontrava no direito de bater nos portões do paraíso, solicitando entrada. Mas agora, diante de Cristo, diante do Evangelho, ele perdeu todos esses direitos. E por quê? Ele diz: por causa de Cristo. O que para mim era lucro, agora é perda por causa de Cristo. Como afirma um comentarista, todo ganho financeiro, todo ganho material, todo ganho físico, todo ganho intelectual, todo ganho moral, todo ganho religioso, tudo resulta em nada quando comparado com o seu grande ganho em Cristo. Nós temos aqui uma das declarações mais eloquentes do que é a vida cristã. Ela é uma mudança radical. Existe um antes e um depois de se encontrar com Cristo no meio do caminho. Um ponto divisório, um divisor de águas. E ele segue testemunhando no versículo 8. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele está olhando para trás, para o dia da sua conversão, e nenhuma daquelas coisas que poderiam salvá-lo, ou fazer-lhe alcançar algum tipo de conhecimento, poderia ajudá-lo a alcançar o sublime conhecimento de Cristo. Elas não eram mais vantagens, agora elas eram desvantagens. Ele não está agora pensando apenas nos seus grandes feitos do passado, mas ele inclui toda a sua vida, tudo que ele fez e ainda fará, todas as obras de obediência passada e futura, todo o seu trabalho. Como diz o Dr. Lloyd Jones ao pregar este texto, ser cristão significa que bem no centro, no cerne do seu ser e da sua existência, esta nova realidade entrou e controla tudo. Agora perceba, tudo o que Paulo considera perda, ele o faz em comparação a algo. Ele compara com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. É esse encontro com a grandiosidade do conhecimento de Cristo que transforma a nossa vida. Nós não ganhamos uma nova opinião. Nós ganhamos uma nova vida em Cristo Jesus. Nós ganhamos um novo querer, novos afetos. Nós ganhamos santos afetos.
Nós passamos a desejar as coisas santas. Nós conhecemos algo que nós sequer pensávamos ser possível conhecer. É um êxtase real, é uma novidade antiga, de algo que já estava lá, mas nós não conseguimos enxergar. Os nossos olhos carnais nos impediam de perceber a grandiosidade de conhecer a Cristo, a beleza do Salvador. É algo que é incomparável, algo que é diferente de tudo que nós já conhecemos. Nas Confissões de Agostinho de Hipona, ele descreve essa experiência da seguinte forma: o que é isso que brilha através de mim e atinge meu coração sem o ferir? Estou a tremer e a resplandecer. A tremer porque sou tão distinto dele, e a resplandecer porque com ele me pareço. A verdadeira vida cristã, irmãos, não é e jamais será apenas um acréscimo à nossa vida. Jesus não simplesmente melhora a vida de alguém. Ele recria. Ele nos faz renascer. Nós não podemos permitir que Jesus seja visto apenas como um acréscimo à vida. Alguém que nos ajuda a cumprir nossa missão de cuidar da família, de trabalhar, de ajudar os necessitados, de alcançar coisas que nós desejamos. O que nos faz amar a Jesus não é a sua capacidade de nos ajudar. Não é a sua capacidade de nos dar aquilo que nós desejamos ter. Mas é a sua capacidade de nos salvar, de nos tirar da culpa do pecado, de nos tirar do engano da nossa carne, do nosso coração, de nos dar vida nova. É isso que nos faz amá-lo. Quando eu creio em Cristo, algo acontece e não é simplesmente a melhora da minha vida. É uma completa transformação dela. A razão de tudo isso, irmãos, é que aqueles que de fato são de Cristo, morreram e ressuscitaram com Ele. Viraram gente nova. É um novo tipo de vida. É um outro tipo de gente. O povo de Deus, os salvos. Houve uma separação, um antes e um depois. São coisas velhas que passaram. Cristo passa a ser a nossa vida e nós sentimos o seu prazer na vida, em tudo que vivemos, em tudo que fazemos. Isso direciona aquilo que nós amamos. Tudo passa a ser dele. Tudo passa a pertencer a ele. Tudo foi transformado por ele. Pois nós que cremos em Cristo, não simplesmente entramos em uma nova religião. Nós somos conquistados. Fomos arrebatados. Fomos resgatados. E agora nós pertencemos corpo e alma a Cristo. Meu irmão, você se reconhece nessas palavras? Você se identificou com tudo que você ouviu agora? Você se identifica com a declaração do apóstolo Paulo? Aquilo que você considerava lucro passou a ser perda? De que maneira Cristo é esse mistério para você? Esse conhecimento sublime. Esse mistério que é tremendo, que é transformador, que é arrebatador. Essa beleza já te arrebatou a ponto de você abrir mão de todas as coisas? De você considerar tudo como perda por causa dele? Você pode pensar, Natan,
Isso é uma experiência carismática. Isso é uma experiência de pentecostal. Meu irmão, não é não. Isso é espiritualidade cristã. Isso é algo revelado a nós, a todo crente. O problema é que nós queremos intelectualizar tudo, até mesmo a vida cristã. Nós vivemos em um mundo onde tudo precisa ter comprovação científica, onde tudo precisa ser provado cientificamente. Mas este conhecimento, o conhecimento do qual o apóstolo Paulo fala aqui, só é compreensível por meio da fé em Cristo. Só é compreensível por meio da revelação do Espírito de Deus. Esse conhecimento é o conhecimento que o próprio Jesus afirmou em João 17, versículo 3. E a vida eterna é essa: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. É esse conhecimento do qual o apóstolo Paulo está falando. Se você é um cristão, certamente você já teve essa experiência. Você era cego, mas teve os seus olhos abertos e encontrou com a santidade de Deus. E isso lhe fez tremer e também se alegrar. Isso lhe dá temor e isso lhe dá exultação. Você se assusta, mas você não se esconde. Você teme, mas você é aceito. Você se encontra com algo que é incomparável. E você não pode mais fugir disso. Você não pode mais se livrar do brilho de Cristo. Você não pode mais não desejá-lo. Você não pode mais não querer mais. Essa é a vida de um cristão. Essa é a beleza de Cristo. A beleza de Cristo é inescapável. Não há quem fuja dela. Só que o nosso cotidiano, a nossa vida comum, o nosso dia a dia é pobre de contemplação de Cristo. E é rico de contemplação do mundo. E aí existe cada vez menos diferença entre quem é cristão e quem não é. Entre quem conhece essa beleza e quem não conhece. Porque nós somos tentados, dia após dia, a uma conquista pela beleza do mundo, a uma atração pelos encantos do mundo. E a grande questão aqui é que as coisas do mundo, elas existem para demonstrar o desejo de eternidade que Deus pôs no coração do homem, como afirma Eclesiastes. Nós devemos desfrutar do mundo, mas não como se ele fosse um fim em si mesmo, não como se a sua beleza fosse o suficiente para a nossa alma. A nossa alma precisa de beleza eterna, e não de beleza que passa. E o que Cristo disse foi: este mundo passará, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Nós precisamos da beleza que é eterna. Nenhuma das belezas deste mundo pode se comparar à beleza de Cristo. Todas elas podem ser consideradas como perda diante da beleza de Cristo Jesus. Nós precisamos, irmãos, empreender uma busca apaixonada por Cristo na nossa jornada diária. Porque é contemplando a Deus por meio de Cristo que nós deixamos de idolatrar as coisas deste mundo, os desejos do nosso pecado, para adorar ao Deus verdadeiro. Portanto, a vida cristã é marcada por essa nova perspectiva, uma nova maneira de ser feliz, uma nova maneira de desfrutar, uma nova maneira de ter alegria, uma nova beleza para contemplar, uma nova forma de viver. Essa é a nova perspectiva do apóstolo Paulo, em primeiro lugar, nos versículos 7 a 8. E em segundo lugar,
o apóstolo nos ensina que a verdadeira vida cristã, além de ser marcada por uma nova perspectiva, é também marcada e baseada na justiça de Cristo. Baseada na justiça de Cristo. Versículo 8, parte B e versículo 9. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Irmãos, Paulo agora afirma que perdeu todas as coisas que poderiam ser consideradas méritos. Para ganhar Cristo, ele teve de renunciar à religião de sua mãe, à herança de seu pai, todo o prestígio, todos os amigos, todo o dinheiro que poderia ter por meio da religião, cortando todos os laços com o judaísmo e passando agora a ser perseguido pelos judeus. Mas ele não fala isso com o menor sinal de saudade. Ele não sente falta dessas coisas. Ele não quer voltar atrás, ele não sente falta daquilo que ele perdeu. Na verdade, para ele, elas são lixo, se comparadas com o fato de que ele ganhou Cristo. De que agora ele tem a Cristo. Ele se acha espiritualmente unido a Cristo. É o que ele diz. Eu quero ser achado nele, no versículo 9. E se alguém é achado em Cristo, esse alguém não pode mais ser considerado culpado diante de Deus. E é por isso que Paulo considera todas essas coisas como lixo. Porque agora, qualquer culpa que ele poderia ter por causa do pecado, já não mais reside sobre ele. Ao dizer ser achado nele, ser achado em Cristo, ele diz que está unido a Cristo espiritualmente. Ele recebeu a justiça do Salvador Jesus Cristo. Ele não precisa mais viver como alguém que precisa acrescentar algum tipo de justiça, como alguém que precisa acumular algum tipo de crédito religioso, como alguém que precisa se basear na sua própria capacidade de agradar e de obedecer a Deus. Esta pressão já não está mais sobre seus ombros. Ele não carrega mais esse fardo. Ele não tem mais a necessidade de ser perfeito para alcançar a salvação. Essa é a razão da alegria de Paulo. Essa é a razão de sua exultação, de sua celebração. Ele quer se achar em Cristo e não em si mesmo. Ele quer se achar nos méritos de Cristo e não nos que ele poderia conquistar. Ele quer se achar na obra de Cristo, que é perfeita, e não em sua própria obra, que é insuficiente para a salvação. A justiça que Paulo agora traz em si, não foi alcançada por sua própria capacidade, mas pela capacidade de Cristo. E ela lhe foi atribuída mediante a fé. Paulo alcançou essa justiça, mas não porque ele trabalhou para isso, não porque ele foi dedicado, mas porque ele creu em Jesus. Ele simplesmente creu, e isso lhe foi creditado como justiça. É a justiça que procede de Deus, Paulo diz. Justiça que procede de Deus, mediante a fé. Isso para Paulo é muito importante, e precisa ser para a gente também. Ele não deseja alcançar, ele já ganhou. Ele não deseja conquistar, ele já foi agraciado com essa justiça.
Paulo está falando aqui, irmãos, da justificação pela fé somente. Um dos pilares da reforma protestante. A partir do momento em que um indivíduo se arrepende e crê em Jesus como seu Salvador, é isso que acontece com ele. A obediência de Cristo lhe é acreditada imediatamente. Ele deixa de ser um inimigo condenado e passa a ser um justo. Como um bom estudante da lei, Paulo sabe que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Como afirmou o profeta Isaías, inclusive. Paulo tem todos os motivos do mundo para ter essa aparente fixação na justiça que procede de Deus. Ele parece um pouquinho obcecado por essa justiça. Seus olhos estão voltados somente para ela. É só isso que ele quer. Ele quer a justiça que procede de Deus. Mas porque ele sabe o quão injusto ele é. Ele sabe o quanto ele é incapaz de ser salvo por seu próprio mérito. E só entende Paulo quem entende o que é ser um pecador. Só entende Paulo quem entende o que é estar diante de Deus como um acusado de pecado, condenado ao castigo eterno, ao justo castigo eterno de Deus. Na justificação, irmãos, você e eu recebemos a obediência de Cristo. Não porque nós obedecemos, mas porque nós cremos que Cristo recebeu a nossa desobediência. Mas porque não simplesmente a perfeição de Cristo nos foi creditada, mas porque a nossa imperfeição recaiu sobre Ele. A capacidade de Cristo de obedecer a Deus se torna o nosso mérito. E a nossa desobediência se torna o demérito de Cristo, que o faz ser crucificado. É a substituição santa. Ele recebe a nossa culpa, nós recebemos a sua justiça. Essa é a justiça de Deus pela fé. Isso significa que o crente está livre de uma vez por todas da necessidade de agradar a Deus para ser salvo, porque Cristo já agradou a Deus o suficiente. De que vale, irmãos, então a justiça própria? De que vale construir uma reputação perfeita? Ou melhor, em quem está a nossa reputação? Em quem reside a nossa reputação? Quem de nós é capaz de olhar para a sua própria história e não encontrar algo que lhe acuse, e não encontrar sequer um pecado? Porque é só disso que nós precisamos para receber a ira de Deus. Basta uma quebra da lei, e nenhum dos outros acertos pode cobrir o nosso pecado. Nós não somos capazes de nos redimir sozinhos. Nós não temos como apagar o nosso próprio pecado. Nós não temos justiça que seja suficiente para diante de Deus alcançar a nossa própria aprovação, por nossas próprias forças. Nós precisamos de alguém que faça isso por nós. Nós precisamos de alguém que seja perfeito, que não tenha cometido sequer um pecado, que em toda a sua história não tenha sido capaz de quebrar a lei de Deus, nem por um segundo, nem mesmo em pensamento. Só esse tipo de Salvador é capaz de nos salvar. E a boa notícia do Evangelho é que esse tipo de Salvador é Cristo, e que Ele nos foi dado, e que nós o temos.
E que pela fé nós recebemos essa justiça. E que pela fé os nossos pecados são perdoados. Um pecado e nós estamos desqualificados diante de Deus. A justiça pela fé nos livra da neurose de querer uma vida perfeita para então chegar no céu. Essa loucura de tentar ser salvo pelas obras era o dilema de Martinho Lutero. Ele vivia assim, neurótico, olhando pecado após pecado, orando 5, 6, 7 horas, noite adentro, jejuando. E ainda assim, ele acordava e pensava em um pecado. Porque é assim que nós somos, é assim que é o homem. É assim que Lutero estava ficando louco. E ao descobrir a justiça pela fé, ele cunhou uma das grandes máximas da Reforma. Simu justus et peccator. Isso no latim. Em português, simultaneamente justo e pecador. O que ele quer dizer com isso? Ele usou uma ilustração. Ele disse que um crente é como um mendigo vestido com o manto de um rei. Significa que ainda há pecado no crente, mas que a justiça perfeita de Cristo o cobre, e o cobre completamente. Talvez você já soubesse de tudo isso que eu afirmei aqui. Mas era necessário, diante desse texto, lembrar você e reafirmar estas verdades, diante de um novo cristianismo que tem sido pregado no nosso tempo, na nossa época. Um cristianismo que tem ficado cada vez mais popular, pelo menos nessa última década, e que tem as redes sociais como principal canal de divulgação. Uma espécie de cristianismo gnóstico, uma religião de um conhecimento superior, com um tom de coaching, focado em performance, focado em sucesso. E por que gnóstica? Porque a base dessa religião, desse novo cristianismo, é alcançar um tipo de conhecimento especial, um tipo de conhecimento oculto, alto, que você só vai encontrar comprando vários cursos online, para que você possa ser perfeito. Você só vai encontrar indo a várias conferências, indo a todos os eventos que vão dizer qual é o segredo do sucesso, que vão dizer para você quais são os 10 passos para alcançar o sucesso financeiro, a sabedoria financeira, para alcançar a saúde perfeita, para chegar aos 90 anos correndo maratona, para que seus filhos sejam filhos perfeitos e tenham sucesso, para que você possa viajar para a Europa a cada 6 meses, para que você seja bem-sucedido neste mundo. E em meio a isso, um pouquinho de fé, um pouquinho de Deus. Em meio a toda esse mercado do sucesso, esse mercado de ensinar você a ser perfeito, um pouquinho de fé. Durma enquanto eles trabalham, mas no domingo você vai para a igreja. Mas se não for no domingo, vai no sábado. Acorde às 4:30 da manhã, antes de todo mundo, e você vai ter sucesso. Aí você faz o seguinte, você toma um limão azedo, depois você coma ovo cru, e você vai ter sucesso. E são várias práticas mirabolantes. No final, compre meu curso. Compre meu curso. Vá para o meu evento. Eu sei, eu cheguei lá. E está lá a foto com o jatinho. Feliz no simples. E isso é ser um cristão em 2025?
Bloqueie sua mente, tenha sua mente perfeita. Como ter foco 8 horas por dia, e produzir, e produzir, e produzir. Esse é o tipo de cristianismo, essa é a nova religião da última década. Essa turminha aí que tem milhões de seguidores nas redes sociais. Essa turminha aí que está viralizando em todo tipo de podcast que você abre no YouTube. Abriu no YouTube, você vai ver rápido. Nas sugestões lá, algum tipo desse corte de podcast, alguém falando, alguma ideia mirabolante, algo que ninguém sabia. Mas ele sabe, só ele sabe. Mas porque ele ora de vez em quando, faz natação às 5 da manhã, no final da tarde ele corre, tem academia no final do dia, mas são 8 horas de foco, dorme 3. Essa é a nova fé de 2025. E isso tudo está fazendo com que a Igreja de Cristo no Brasil, no Ocidente, melhor dizendo, comece a se desviar do Evangelho, volte a se desviar do Evangelho, porque esse discurso é um discurso crível, é um discurso que pode fazer algum sentido, é diferente daquela teologia da prosperidade de 20, 30 anos atrás, de colocar um copinho em cima da TV, né? É diferente. Hoje nós já começamos a compreender que isso já não faz mais sentido. Mas agora é um tipo de teologia, de fé, que se mistura com o seu mérito, que se mistura com o teu trabalho, com o teu sucesso, com a tua dedicação, e que Deus vai te abençoar sim. Promessas e mais promessas, de alto desempenho, de alta performance. Isso está torrando a cabeça de muita gente. São mães se sentindo culpadas, porque elas não conseguem fazer o bebê dormir a noite toda, e também não conseguem malhar no outro dia, não deu tempo de fazer o almoço todo, vai ter que comer comida congelada, porque não deu tempo, trabalha meio período, ou os dois. São jovens, com 25 anos, perturbados, porque ainda não têm mestrado, porque ainda não começaram o mestrado. Onde é que eu vou parar, meu Deus? Já tenho 25 anos, e não tenho um mestrado. São pais, pensando, eu cheguei aos 55, e eu ainda não tenho uma casa na praia. Eu ainda não consigo colocar o meu filho na escola que eu queria. O meu carro ainda é um carrinho velho. Perceba a sutileza do engano desse novo cristianismo baseado em obras, baseado em performance, oprimindo a nossa mente, nos fazendo pensar que o sucesso são essas coisas, que o sucesso está baseado em coisas que nós podemos conquistar, deixando de olhar para Cristo e olhando para nós, para aquilo que nós vamos mostrar para as pessoas nas redes sociais, para aquilo que nós vamos expressar, para aquilo que as pessoas vão pensar de nós. Esse é o cristianismo no nosso tempo e nós devemos negá-lo. Nós devemos fazer frente a isso. Nós combatemos esse tipo de fé. Nós combatemos essa nova teologia da prosperidade. Porque a fé não é baseada em méritos nossos, mas no mérito de Cristo. E é o mérito de Cristo que nos livra dessa neurose, que nos livra dessa cultura de viver baseado em sucesso, em conquista, em realização, em uma vida perfeita, em performance plena, na capacidade de aprender tudo, de saber tudo, de opinar sobre tudo. O Evangelho de Cristo nos livra da culpa, porque os nossos dias não são perfeitos. Nós não conseguimos dar conta de tudo sempre. E a nossa fé em Cristo precisa fazer a nossa mente descansar a esse respeito.
A nossa fé em Jesus precisa nos fazer ter paz a respeito disso. Porque nós não temos mais nada para conquistar diante de Deus. Cristo já conquistou para nós. Porque nós não temos mais que ficar agradando a Deus para alcançar alguma coisa dEle. Porque não é simplesmente pela nossa falta de empenho. Não é simplesmente isso. Isso não define nossas vidas. Nós vamos falhar sim. Nós escorregamos sim. E Cristo nos levanta. E Cristo nos faz seguir em frente. E por causa e por meio da obra de Cristo, nós temos paz. Paz para fazer a nossa vida. Paz para as coisas acontecerem. Paz para servir as pessoas ao nosso redor. Paz para cumprir a missão que Ele nos deu. Paz para pregar o Evangelho. A fé em Jesus, a justiça perfeita de Cristo nos livra dessa pressão. Ela já nos coloca em outro patamar, como diz um gênio do futebol. Ela já nos coloca no lugar em que nós jamais conseguiríamos chegar. Ao cristianismo deste mundo, deste tempo, nós consideramos como perda, como lixo, diz o apóstolo Paulo. Porque nós ganhamos a Cristo, nós temos a Cristo. Esse é o tesouro que nós queremos conquistar. Esse é o tesouro que nós temos. E nós não alcançamos porque nos dedicamos muito. Nós não alcançamos porque nós somos os reis da oratória. Nós não alcançamos porque multidões querem nos ouvir. Nós não alcançamos porque a nossa vida é perfeita. Nós alcançamos porque nós cremos em Jesus. Porque Ele fez o que era necessário para nós. Amém, irmãos? A verdadeira vida cristã é marcada por essa nova perspectiva. É marcada e baseada na justiça de Cristo. E por fim, ela é acompanhada de uma esperança real. Acompanhada de uma esperança real, versículos 10 e 11. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Irmãos, nós chegamos ao momento de maior emoção da vida do apóstolo. Essa aqui não é uma declaração qualquer. O que ele deseja, mais do que qualquer outra coisa, é conhecer Cristo e o poder de Cristo que opera nele. Mais do que aquela experiência inicial do encanto com a beleza de Cristo. O apóstolo Paulo deseja mais. Ele quer continuar desfrutando dessa beleza, mais e mais. Ele tem sede de Deus. Ele está sempre na expectativa de entrar em maior comunhão com seu Deus. Paulo viu a glória da graça de Cristo, que abriu seus olhos para o Evangelho, sabe o que é ser justificado pela fé, desfruta do perdão do Pai, e isso impulsiona a prosseguir em conhecer mais, a descobrir mais, a cavar mais, e a sempre encontrar algo novo. E nós podemos cair no erro de ler esta passagem de uma maneira alegórica, subjetiva demais. Mas nós devemos entender o que Paulo está dizendo aqui. Ele quer viver como Jesus. Ele quer seguir os passos de Cristo. Jesus sofreu. Paulo também quer sofrer por ele. Jesus morreu. Jesus morreu, Paulo quer morrer por ele. Jesus ressuscitou. Paulo quer provar desse poder da ressurreição.
Paulo quer desfrutar dessa nova realidade. A grande ambição de Paulo, o grande desejo de Paulo, é que a sua vida seja impregnada da vida de Cristo, do cheiro de Cristo, da semelhança de Cristo. Ele não se conforma com nenhuma outra coisa que não seja essa nova vida. Ele quer ser um imitador inconfundível de Cristo. Ele quer que a vida de Cristo seja reproduzida nele. Lembre-se que para Paulo, na própria carta aos Filipenses, viver é Cristo e morrer é lucro. Todo o sofrimento que ele tem neste mundo é uma consequência natural de não mais pertencer a ele. Ele sabe que pode sofrer, porque esse sofrimento não é em vão. Ele sabe que a sua vida pertence a Cristo, e que se ele a perder, se ele perder tudo que ele tem, se tudo virar uma bagunça e nada mais estiver dando certo, ele já ganhou o que ele tinha de ganhar. E sobretudo, no final, ele sabe que vai ressuscitar dentre os mortos, porque Cristo ressuscitou. Essa esperança move toda a sua vida. Essa esperança o impulsiona. Ele vive nessa esperança. E por isso que cada dia de sua vida é dedicado a conhecer mais e mais dessa graça e dessa glória. Agora, irmãos, estaria o apóstolo Paulo aqui falando de um tipo de escapismo? De uma fuga da realidade? Será que ele não quer mais olhar para a realidade da vida? Ele quer viver uma vida monástica, longe do mundo e olhando somente para o céu? Pelo contrário, ele está olhando para a vida como ela realmente é. Ao dizer isso, ao dizer que quer viver em Cristo, ao dizer que quer sofrer por Cristo, morrer por Cristo, que quer o poder de Cristo operando nele, ele está indo de encontro à realidade, ao encontro da realidade. Quando nós mergulhamos no Evangelho, nós também somos inseridos na realidade. O mundo do pecado é que é enganoso. A verdade do Evangelho é que é libertadora. A verdade do Evangelho é que nos coloca na vida real. A verdade do Evangelho é que nos faz caminhar olhando para algo que realmente faz sentido, para algo que nos leva para o lugar certo. Mais uma vez eu cito Martin Lloyd-Jones aqui. Ele diz: às vezes, quando você está orando a sós, quando está lendo as Escrituras e meditando nas verdades, sobrevém a estranha percepção de que ali presente está outro, alguma pessoa. A percepção de que você não está sozinho, de que parece que Ele está falando com você. Você não ouve, mas você capta a mensagem. Você entende o que Ele está dizendo. Essa é a experiência da comunhão com Deus. Essa é a experiência da vida com Deus. Aqui existe uma lógica. Paulo está falando do discipulado cristão. Quanto mais perto alguém anda de Cristo, mais se parece com Ele. Paulo está falando de desfrutar do poder de Cristo que opera em nós. O poder da ressurreição, nos santificando, nos levantando da nossa mediocridade espiritual, nos levantando das nossas tentações, das nossas fraquezas, nos livrando desses enganos. É isso que o Senhor Jesus está fazendo agora em cada um de nós. É isso que Ele está operando em nós. O poder da ressurreição. O poder de uma nova vida. Por isso que o discípulo é santificado. E é também levado às mesmas aflições de Cristo. Nós estamos em um mundo caído. Em um mundo onde o pecado nos assedia. E nós lamentamos os males deste mundo profundamente.
Lamentamos tudo que nos impede de seguir o Senhor perfeitamente, de viver plenamente com Ele. Nós somos perseguidos, somos afligidos, choramos por causa daqueles que o rejeitam. Assim como Cristo, nós sofremos, porque aguardamos sua vinda. E então nós nos voluntariamos a morrer se for preciso, a morrer pelo Evangelho. Nós não tememos a morte. Por isso Paulo fala da morte com tanta sobriedade. Paulo está sensato, está sóbrio. Ele fala da morte como uma realidade que vai encontrá-lo, mas sem medo, porque ela não é o fim absoluto. A sua vida não vai acabar de uma vez por todas. A morte é o ponto de partida para a eternidade. O antigo hino diz assim: se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a sua cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. É assim que nós devemos viver. Nós podemos dizer isso, porque assim como Paulo, a nossa esperança está na ressurreição. Essa ressurreição já nos é garantida. Essa ressurreição foi alcançada por Cristo. Essa é a esperança real que nós aguardamos. Essa é a ambição suprema de Paulo. E também deve ser a nossa. Amém, irmãos? Amém. Assim como Bilbo Bolseiro queria ver as montanhas no final de sua vida, os nossos olhos devem desejar a contemplação de Cristo. Ele escalou a montanha da morte, o Gólgota, para que nós não tivéssemos de fazer isso. Ao fim da nossa caminhada em Cristo, está o nosso descanso eterno. E essa certeza do descanso nos faz descansar também hoje e querer conhecê-lo mais. Feche seus olhos. Ore ao Senhor. A partir de tudo que você ouviu,